Amém. Vamos ler? Isaías 42, versos 8 e 9. O texto diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Amém. Esse é o texto. Tem muitas coisas que parecem, mas não são. Não sei se você já passou por essa experiência, mas às vezes você conhece uma pessoa no início, ela parece ser uma pessoa muito maneira, parece ser uma pessoa, agradável, você gosta de estar com ela, ela se torna uma pessoa amiga, mas depois de um tempo você vai conhecendo melhor, vai se aproximando, vai conhecendo mais o jeito da pessoa, e aí você começa a ver que não era bem aquilo que você conheceu. Eu espero que você não esteja pensando isso de mim aí na sua cabeça. Tem gente que às vezes parece que está totalmente feliz, mas às vezes lá dentro ela não está feliz de verdade, ela está de repente triste, está com algum tipo de problema na sua vida. Eu posso às vezes parecer um cara bem sucedido, eu posso talvez andar com um determinado carro e todo mundo vai achar que eu tenho aquilo ou não, mas às vezes eu não tenho nada daquelas coisas, às vezes eu não tenho nada do que eu aparento. Eu posso parecer um bodyboarder, um surfista profissional, mas eu posso nem saber entrar às vezes no mar. Tem muita coisa que parece, mas não é. Eu posso parecer um cara que ama Jesus, eu posso parecer um crente, um cristão, andar como um cristão, vestir como um cristão, falar como um cristão, sem nunca ter tido uma experiência real com Jesus, sem nunca ter tido uma experiência verdadeira, real, daquelas realmente que transformam completamente o nosso coração. Muita gente, dentro das igrejas evangélicas, muita gente hoje pode estar vivendo enganada, achando que é salva sem realmente ser salva. Muita gente hoje acha que conhece a Deus, fala que acredita sim num Deus, que existe um Deus que é o Criador de todas as coisas, mas não entende que quem conhece o Pai, conhece o Filho, e vice-versa. Quem conhece Jesus, conhece o Pai, como o próprio Jesus ensinou para cada um de nós. Infelizmente, muita gente é capaz de viver achando que conhece a Deus, sem realmente conhecer a Deus. E por isso a gente precisa olhar para a palavra, a gente precisa ir para as Escrituras e trazer para o nosso coração o que ela ensina de verdade, para que a gente não viva uma vida enganada. A gente vai ver que Deus se revelou várias vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ele se mostra com inúmeros e incontáveis atributos para toda a humanidade. Um dos trechos mais esclarecedores, na minha opinião, é o de Hebreus, capítulo 1, verso 3, em que está escrito o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho é a expressão exata, perfeita do ser de Deus. A melhor resposta que eu e você poderíamos dar para alguém que perguntasse quem é Deus, seria: Deus é Jesus. Se alguém te perguntasse quem é Deus para você, a sua primeira resposta deveria ser: Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o meu Salvador. Jesus, como a palavra ensina, é a expressão exata do ser de Deus. Em Jesus, a gente consegue entender o amor de Deus pelos homens. Em Jesus, a gente consegue entender a graça revelada em alguém que teve os mesmos sentimentos que os nossos, as mesmas preocupações talvez que as nossas. Em Jesus, todo o plano de Deus para a salvação do ser humano foi concretizado. Esse texto de Isaías que a gente leu aqui essa noite, ele aponta diretamente para Jesus. Nos versos anteriores, antes do próprio Deus falar isso que a gente leu aqui essa noite, o próprio Deus vai dizer que um justo viria, e Jesus é esse justo. Nesse mesmo texto, em que o próprio Deus vai falar que
viria um servo que traria justiça, que esse servo teria o Espírito de Deus, que ele seria o mediador entre Deus e o povo, que ele seria luz para os gentios, é o mesmo texto, é o mesmo contexto em que o próprio Deus vai falar: não darei a nenhum outro a minha glória. Você consegue perceber essa parada aqui? Jesus já estava sendo profetizado como o próprio Deus encarnado que viria futuramente. Deus está deixando claro, Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Ele diz: eu não darei a nenhum outro a minha glória, mas viria um servo que teria essa glória. Viria um justo, viria alguém que teria o próprio Espírito de Deus, seria o mediador entre Deus e o povo, seria luz para os gentios. Então esse servo só poderia ser da mesma substância do próprio Deus, do mesmo esplendor do próprio Deus. Esse Deus Yahvé. Isso é incrível para a gente, porque a gente vai ver Jesus no Antigo Testamento. E é aí que eu quero tirar algumas lições, destacar algumas coisas nesse texto que é maravilhoso para a nossa vida. Em primeiro lugar, nosso Deus é um Deus eterno, único, cheio de glória. O verso 8, ele vai dizer: eu sou o Senhor, com todas as letras em maiúsculo. Este é o meu nome. Em primeiro lugar, a gente vai perceber aqui que o nosso Deus não é um ser impessoal. A gente vai ver que o nosso Deus é um Deus que se revela, que tem prazer em falar com os seres humanos. Ele tem um nome. Senhor, com todas as letras em maiúsculo, que você lê na sua Bíblia, é Yahvé, ou Jeová, ou Javé. Toda vez que o Senhor aparece em maiúsculo na sua Bíblia, Ele está se referindo a Yahvé. Significa aquele que existe, aquele que sempre existiu. Esse é um nome próprio de Deus. Deus tem um nome. E quando Ele se revela no Antigo Testamento, Ele fala que Ele é esse Deus. Com o passar do tempo, as pessoas vão dizer que com a tradição oral do hebraico, enfim, se tornou um nome impronunciável. Hoje, nem os judeus sabem dizer exatamente qual é o nome desse Deus. Por isso que existem essas diferenças. Uns chamam de Yahvé, outros chamam de Jeová, outros chamam de Javé. Isso não importa. O que importa é que o próprio Deus, quando se revela ao ser humano, Ele fala o seu próprio nome. Ele diz quem Ele é. E esse nome significa aquele que existe, aquele que sempre existiu. Quando Deus está aqui dizendo o próprio nome para o profeta Isaías, Ele está deixando claro: eu sou o que sou, eu existo desde a eternidade. Não eternidade apenas futura, mas eternidade passada também. Essa é a sua identidade. Não existe outro Deus além do nosso. Um Deus que existe desde a eternidade, um Deus que é único em todos os seus atributos, um Deus que é totalmente glorioso. E se a gente entende isso com essa profundidade que a palavra vai mostrar para a gente vai perceber que, naturalmente, toda a criação é uma resposta a Deus. Toda a criação se torna uma resposta a esse Deus que é eterno e criador. Eu e você somos resposta para Deus. Eu e você sempre vamos ser resposta para Deus. Aquela pessoa que você conhece que nunca ouviu falar de Jesus, ou que não crê em Jesus, ou que não tem a mesma fé que você, ela também é uma resposta para Deus. Eu e você, ou nós vamos ser uma resposta de rebeldia, ou nós vamos ser uma resposta de obediência e amor. Desde a criação, é Deus que vem ao encontro do ser humano. Tudo o que eu e você fazemos com a nossa vida hoje, com todas as nossas atividades, com todas as nossas profissões, com todos os nossos desejos e sonhos e projetos e planos, tudo o que a gente faz é uma resposta a esse cuidado e amor de Deus. A própria criação, quando Deus faz desde o início, é um movimento de Deus em direção ao homem, porque a gente vai perceber que Deus criou todas as coisas pelo seu propósito, para a sua própria glória, e Ele colocou o homem ali, para que o homem o contemplasse, para que o homem vivesse para a sua glória. Percebe uma coisa, Deus não vem em direção ao homem só depois da queda, porque a partir daí o homem se torna, enfim, totalmente distorcido, e ele não consegue enxergar mais a Deus. Deus já veio em direção ao homem na própria criação, é anterior à queda, e isso é maravilhoso. A diferença é que, após a queda, Deus precisa vir ao nosso encontro para trazer redenção, para se revelar, para regenerar o nosso coração, porque a gente passa a se tornar morto diante dEle. Então, tudo que a gente faz hoje, como cristãos, como pessoas que amam a Jesus, nosso relacionamento com esse Deus, a partir do momento que a gente crê
passa a ser a nossa resposta de obediência e amor. Sabe por que eu e você oramos todos os dias? Porque isso é resposta. Oração é resposta, demonstra a nossa obediência, o nosso amor. Louvor, quando a gente canta para Deus aqui com a nossa vida, com a nossa voz, é uma resposta que demonstra a nossa obediência e o nosso amor. Arrependimento é uma resposta diante daquilo que Deus fez por cada um de nós, e isso demonstra a nossa obediência, o nosso amor, a nossa adoração, enquanto a gente vive, em todas as coisas que a gente faz, resposta, e demonstra a nossa obediência, o nosso amor. A leitura da palavra que a gente deve fazer todos os dias, resposta, e vai demonstrar a nossa obediência, o nosso amor. O fato de Deus ser quem Ele é, mostra para a gente que a nossa resposta, toda a nossa vida, só pode ser dada a Ele, e sempre vai ser assim. O que muda é se a nossa vida vai ser uma resposta que reconhece a nossa posição hoje de filho amado, regenerado, alguém que é obediente, que ama a palavra, ou se a gente vai responder como uma criatura rebelde, merecedora da ira santa por toda a eternidade. Por isso, se a gente usa a nossa vida para fazer coisas que Deus nunca pediu para a gente, é como se a gente não estivesse reconhecendo que Ele é o único para a nossa vida. O nosso Deus, o Senhor, como se revela aqui, Ele é esse Deus, Yahvé, Ele é o único Deus, Ele é o único grande e sublime, Ele é o único eterno e glorioso. Ele tem um nome próprio, Ele quis revelar esse nome para a humanidade, para os seus filhos, para o seu povo. Ele é pessoal e Ele chama a gente para perto dEle, para uma vida de obediência e amor, e isso é maravilhoso. A segunda lição que esse texto traz para a gente é que o nosso Deus, Ele deseja a nossa exclusividade. Deus quer exclusividade. Ele quer a nossa fidelidade completa. Ele vai dizer: não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Deus aqui está falando numa época, num período em que Israel estava completamente corrompido. Existia adoração a outros ídolos. Isso sempre foi detestável para Deus. Em todo o tempo que Deus vem e fala com firmeza para o seu povo, é para mostrar o quanto Ele ficava triste, é para mostrar o quanto Ele detestava a idolatria do seu povo a favor de outros ídolos que não fosse Ele próprio. E esse ponto aqui é um ponto muito sério para a gente. Porque naquele tempo, o povo de Israel até reconhecia que existia esse Deus Yahvé. Ele sabia que era o Deus dos seus antepassados, era um Deus que tinha falado com Abraão, Isaque e Jacó, mas eles também tinham outros deuses. E na cabeça deles, por causa das culturas ao redor, não haveria problema com isso. Todos tinham várias divindades, todo mundo acreditava em outras coisas também. Se a gente traz isso para os nossos dias, é a mesma coisa que a gente olhar e perceber que muita gente hoje é capaz de frequentar cultos, é capaz de frequentar todas as reuniões, é capaz de participar de todos os eventos dentro de uma igreja, é capaz de estar em todas as atividades da igreja, em todos os retiros, mas não faz de Deus uma exclusividade completa. Isso estava acontecendo com o povo de Israel, e Deus vem e fala: eu sou o único Deus, eu não vou dar a nenhum outro a minha glória, eu não vou dar a nenhuma imagem o louvor que pertence a mim, o louvor que o meu povo deveria me dar em todo o tempo. E isso vale para as nossas vidas hoje, isso vale para a gente hoje. Se a gente não faz de Deus uma exclusividade para a nossa vida, isso é algo que Deus detesta. Se a gente não dá a Deus exclusividade total, a gente não está sendo um verdadeiro filho, a gente não está sendo um cristão genuíno que ama Jesus, e certamente isso acontece porque não houve salvação real no nosso coração. Aí talvez você esteja me ouvindo falar isso e esteja pensando: caramba, você está sendo radical demais. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que Jesus fala no Novo Testamento, em Mateus 7, capítulos 13 e 14, o seguinte: Mateus 7, versos 13 e 14, o próprio Jesus dizendo para as pessoas: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E o próprio Jesus vai dizer: são poucos os que a encontram. São poucos os que a encontram. O caminho também é estreito. Não é só a porta que é estreita.
Eu sei que tem muita gente que confunde a graça de Jesus e acha que isso é uma permissão para fazer o que quiser. Mas na vida cristã não é assim. A gente se mantém firme. Só que é maravilhoso. É maravilhoso, porque quando Jesus passa a fazer parte, a gente começa a amar isso com todo o nosso coração. A gente tem prazer nisso aqui. O problema é quando alguns se confundem com a mensagem do Evangelho. Alguns se confundem com a graça. O caminho também é estreito. Não é só a porta que é estreita. A gente precisa refletir, quando a gente lê coisas assim na palavra, se Deus tem sido o objeto de maior paixão e amor do nosso coração. Será que Jesus hoje é o que você mais deseja na sua vida? Será que Jesus é o que você mais quer? O que você mais tem vontade em ter mesmo em cada segundo do seu dia? Em cada momento da sua existência? Existe hoje exclusividade no nosso relacionamento com Jesus? Será que eu quero isso mesmo, com todo o meu coração, no meu dia a dia? Ou será que Jesus, para mim, está sempre perdendo para as outras coisas que eu acho que são muito mais legais, muito mais importantes, que eu dou mais prioridade na minha vida? Quantas vezes a gente faz tantas coisas aqui na igreja até, e a gente nem sequer pergunta se é isso que Deus quer. Quantas vezes a gente participa de retiros, de reuniões, de cultos, de vigílias, a gente começa a se sentir cheio do Espírito, aí durante a semana a gente assiste coisas que Deus não se agrada, a gente participa de coisas que Deus não se agrada e nunca quis da nossa vida. Quantas vezes a gente chama a atenção de outras pessoas para os seus erros, mas a gente nem percebe o que existe aqui no nosso próprio coração. Quando a vida é transformada de verdade, pela verdade do Evangelho, pela graça de Jesus, ela é transformada para sempre. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito, que a gente vai buscar uma perfeição. Isso nunca vai existir, mas a gente vai ter desejo por isso, a gente vai querer isso, a gente vai amar Jesus, a gente vai reconhecer o nosso erro, a gente vai se arrepender em cada queda. Se a gente vive como quem não foi salvo para sempre por Jesus, é porque talvez a gente não tenha sido salvo. Isso é duro de falar. Você pode estar aqui mais tempo que várias outras pessoas, e você pode ainda não ter sido salvo de verdade. Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23, ainda dentro do Sermão do Monte, Jesus vai dizer outra coisa, que eu acho que é mais dura ainda do que a da porta estreita. Ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Cara, isso é pesado pra caramba, porque aqui ele está falando de pessoas que teoricamente conheceram a verdade, pessoas que realmente entenderam como funcionava a vida cristã, a vida religiosa, a vida que entendia que, poxa, no nome de Jesus eu posso expulsar demônios, a vida que entendia que, caramba, no nome de Jesus eu posso fazer muitos milagres, e essas pessoas vão fazer milagres, essas pessoas vão ter, talvez, uma fé que realmente expulse demônios, mas muitos desses, no grande dia, no dia do juízo final, no último dia de todas as coisas, quando Deus vai julgar todas as pessoas, Jesus vai dizer para essas pessoas, eu nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E mal aqui é anomia em grego. Anomia, é sem lei, significa a condição daquele que não cumpre a lei. Aqui é como se Jesus estivesse dizendo, naquele dia eu vou dizer, afastem-se de mim, vocês que vivem como se nunca tivessem tido uma lei para obedecer. É isso que Jesus está falando aqui. Naquele dia ele vai dizer, afastem-se de mim, vocês que viveram como se nunca tivessem tido uma lei para obedecer. Jesus sempre deixou a sua vontade clara para cada um de nós. E aqui ele diz que ele vai rejeitar todos aqueles que vivem nesse mundo como quem não tem a sua lei para obedecer. E isso está no Novo Testamento. Isso está no Novo Testamento, cara. O que Deus quer da gente com isso tudo não é causar medo, não é causar terror, não. Ele quer é mostrar que a nossa vida só é vivida de verdade, só faz sentido se for vivida com exclusividade para Deus, porque a gente foi criado por Ele, para a glória dEle, para que Ele sempre receba toda a honra e todo o louvor,
enquanto a gente respira, enquanto a gente existe nesse mundo. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente anda na sua verdade, Ele recebe essa glória aqui. E a gente vai perceber na palavra que é algo detestável quando a gente não faz desse Deus o nosso único Senhor. Quando a gente peca, por exemplo, no nosso dia a dia e vira as costas como se Ele nunca tivesse existido. Ou quando a gente peca e não está nem aí e a gente pensa, Ele vai entender porque Ele sabe das minhas fraquezas, Ele sabe das minhas falhas, das minhas dificuldades, é claro que Ele sabe e é por isso que Ele quer te ajudar a não fazer isso de novo. Ele quer te ajudar a viver em santidade, Ele quer te ajudar a viver na presença dEle, amando a sua palavra com todo o coração, aprendendo a ter prazer na sua presença, e isso é possível, e isso é real. Esse Deus é o Deus Yahvé, é o Deus que merece toda a nossa adoração, e a gente precisa viver dessa forma como quem ama essa verdade. O nosso estilo de vida, o nosso jeito de ser, em todos os momentos, precisa ser para a sua adoração. Pega um cara que ama surfar, o cara que quer viver disso o resto da sua vida, é o cara que acorda cedo, é o cara que conhece o mar, ele conhece os ventos, ele ama a praia, ele gosta de ficar debaixo do sol, ele tem um linguajar próprio de surfista, ele tem uma cara de surfista. Qualquer pessoa que olhe para um cara assim, sabe que ele é um. Ele não precisa ficar defendendo que ele é um, você vai chegar e falar, cara, você é surfista. Ele não só parece, mas ele é de verdade. A vida dele reflete quem ele é lá dentro, com todos os seus desejos, com todas as suas afeições, com todas as suas vontades. A nossa vida como servo de Deus precisa ser assim. A gente precisa orar sempre, amar a palavra, ter comunhão com o nosso Deus, obedecer a sua voz, falar como cristão, não usando esse linguajar chato de evangeliquez que só crente conhece, falar como cristão no sentido de ter um jeito de cristão no falar, com mansidão, com alegria, com entusiasmo, entendendo que esse Jesus é de fato esse nosso Deus. E aí a nossa vida, ela vai apenas refletir aquilo que nós somos de fato, porque esse Jesus transformou tudo aqui dentro. É assim que tem que ser. O nosso Deus quer que a gente seja só dele, totalmente exclusivo. E isso é maravilhoso. Terceiro lugar, o nosso Deus é sempre fiel. Ele é sempre fiel. Ele vai continuar dizendo, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes delas surgirem, eu as declaro a vocês. E olha que isso aqui aconteceu aproximadamente 700 anos antes de Jesus vir, e Jesus veio e ele cumpriu todas essas coisas. De fato, Deus estava falando e essas coisas aconteceram. O fato de Deus ser fiel traz para a gente duas implicações maravilhosas. Primeiro é que Ele se importa com você, Ele ama cada um de nós a ponto de fazer promessas boas para a gente. E segundo, Ele sempre cumpre todas essas promessas. Então, as que ainda não aconteceram, elas vão acontecer, elas vão se cumprir. Qualquer coisa que Deus fala, vai acontecer. Como a gente canta naquela música, Deus não fala em vão. Se Ele falou, sacou? Se Ele falou, já aconteceu. O nosso Deus, Ele faz promessas aos seus filhos e Ele cumpre todas elas. Ele nunca vai deixar a gente sozinho, Ele nunca vai deixar a gente abandonado. Esse é o amor que Deus tem por cada um de nós. Além de criar a gente, além de cuidar de nós, Ele ainda prepara coisas boas para cada um de nós. Que Deus é esse? Você conhece algum Deus que seja melhor do que esse Deus revelado na palavra? Não existe. Não existe. Aquele texto que é clássico para todos aqueles que querem falar a respeito dos planos de Deus para cada um de nós, Jeremias, capítulo 29, verso 11, o próprio Deus fala para o seu povo, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E esse Deus está falando isso numa época em que o povo estava completamente degenerado, distante, quase indo para o exílio. É Jeremias aqui falando essa profecia, Deus falando através do profeta. Que amor é esse? Que graça é essa? Para um povo completamente distante, para um povo completamente rebelde, obstinado, esse Deus cheio de graça olha para esse povo e fala, eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Eu sempre tive planos de fazer vocês prosperarem, não de causar danos para vocês, planos de dar para vocês esperança, um futuro.
Eu conheço cada um de vocês, eu conheço a história de cada um. Eu amei vocês muito antes de vocês imaginarem quem vocês seriam, muito antes de vocês existirem, muito antes de vocês respirarem. A gente não precisa se preocupar com o nosso futuro. Se você ama esse Deus, Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele se importa com a sua vida. Ele ama você como ninguém nesse mundo vai amar. E nenhum desses planos vai falhar. Mas isso é somente para aqueles que o amam. Mas vai acontecer. É para os que o amam, mas vai acontecer. A gente pode confiar, a gente pode descansar. Se por um lado a gente acabou de falar, esse mesmo Deus quer exclusividade total, quer que a gente seja somente dele, porque ele não vai dar a sua glória para nenhum outro, por outro lado, você pode confiar que todas as suas promessas vão se cumprir. Por outro lado, você pode ter a certeza de que esse amor e esse cuidado vão continuar sobre a sua vida, vão continuar sobre a sua história, vão continuar sobre o seu futuro e por toda a eternidade. Porque esse é o Deus que salva, esse é o Deus que traz cada um de nós para perto da sua presença. Isso é um fato. Tem uma história muito linda que já aconteceu com um missionário chamado José Dilson. Vocês devem já ter ouvido falar, ele é um missionário que a Igreja Oceânica ajudou por muito tempo. Ele foi missionário em alguns países na África, e eu não vou lembrar agora quais foram, mas mais ou menos assim, no início do seu ministério, num desses países lá da África, se eu não me engano, foi Guiné-Bissau, em determinado momento, ele e a esposa tinham um filhinho, o primeiro filho, eles hoje têm 3 filhos, o primeiro filho deles ainda era bebezinho, era um bebezinho que ainda precisava de todos os cuidados de um bebê. E certa noite eles não tinham nada para comer. José Dilson chegou na sua casa, não tinha mais nada para eles comerem. E ele conta que o seu filhinho, chamava Jonatas, ele ainda era um bebê, estava chorando de fome, cara. Você imagina o seu bebê chorando de fome, você não tem nada para comer na sua casa. E ele conta que ele não aceitou aquilo no coração dele. Ele chamou a sua esposa, eles começaram a orar, e ele conta que ele foi para um quarto, fechou a porta e começou a falar com Deus e a lutar com Deus, falando: Senhor, eu larguei tudo por você, eu amo você, isso não pode acontecer, Deus, por favor, socorre a gente, etc, etc, etc. No dia seguinte, eles acordaram, a casa estava toda trancada e tinha uma lata de leite em pó em cima da mesa. Esse é o cuidado de Deus. Esse é o cuidado de Deus pelos seus filhos, cara. Deus faz surgir do nada. Ele pode fazer esse tipo de coisa. Esse Deus pode realizar milagres assim. Esse é o cuidado de Deus pelos seus filhos. Nunca vai faltar nada. A gente não precisa viver preocupado com o resto da nossa vida. Deixa que Deus cuide de você. O nosso Deus, Ele sempre vai ser fiel, Ele nunca vai falhar. E aí, como que a gente aplica esse texto na nossa vida? Eu queria trazer 3 aqui. Uma para cada lição dessas. Em primeiro lugar, eu e você precisamos ser essa resposta de amor e obediência por quem Deus é. Seja uma resposta de amor e obediência por quem Deus é, por quem Ele é. Se você está entendendo tudo até agora, que está sendo falado a respeito da grandeza desse Deus, que é um Deus pessoal, que se revela, que tem um nome, a gente precisa ser uma resposta de amor e obediência. A gente viu que Ele é o único Deus, Ele tem esse nome, Yahvé. E esse nome, quem Ele é, diz respeito ao que Ele faz, ao que Ele representa, ao que Ele sustenta e todas essas coisas. Quando você conhece uma pessoa nova, ou às vezes por amizade, ou porque você está interessado, de repente, em algum relacionamento, você se interessa por essa pessoa, a primeira coisa que você quer saber, geralmente, é o nome dessa pessoa, certo? É estranho, já aconteceu, já deve ter acontecido com você, mas geralmente é estranho você conversar com alguém sem perguntar o nome dessa pessoa. Isso pode até acontecer, mas uma das coisas que gera curiosidade na nossa vida logo no início é, cara, qual é o seu nome? Eu quero saber com quem que eu estou falando. O nome geralmente representa aquela identidade, aquela pessoa ali. O fato de Deus se mostrar ao homem com o seu nome próprio mostra pra gente o quanto Ele quis se revelar, o quanto Ele quis se fazer conhecido a cada um de nós. Olha o quanto Deus ama a nossa vida. Você já pensou nisso? Imagina se você tivesse um Deus,
totalmente impessoal, um Deus que é só um ser gigante que te criou e falou, vive tua vida aí, se vira. Esse Deus se revelou, veio até cada um de nós, ele falou, esse é o meu nome. Cara, é o nome dele, o próprio nome. Alguma vez você já chegou para uma outra pessoa e falou assim, prazer, eu sou um ser humano? Você fala o seu nome. Poxa, eu sou o Felipe, prazer, como é que é o seu nome? Vamos conversar, vamos se conhecer melhor. Essa é a primeira coisa que a gente quer saber. O próprio Deus, ele não chegou e falou, eu sou Deus, eu sou Yahvé, ele deu um próprio nome, ele se revelou com o seu próprio nome. E aí, como que a gente vai viver diante disso? O próprio verso 10 em diante, do capítulo 42 de Isaías, o próprio profeta vai dizer para a gente o que a gente vai fazer, qual é a nossa postura diante de tudo isso. Ele vai dizer, cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se, alegrem-se os povoados habitados por Quedar, cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem o seu louvor. A nossa vida precisa refletir esses versos aqui. A gente precisa exclamar o nosso profundo louvor como gratidão a todas essas coisas, ao fato de Deus ser o único Deus, ele ser totalmente exclusivo, ele ser totalmente glorioso. Se todas as relações do homem com Deus são de resposta, se tudo o que a gente faz no nosso relacionamento com Deus é resposta ao que Ele fez por nós, então a nossa resposta precisa ser o nosso profundo louvor, assim como o profeta Isaías fez nesse momento em que Deus se revelou a ele. Não existe coisa melhor, mais grandiosa, senão a gente entregar o nosso louvor. Eu e você fomos criados para isso. A gente foi criado para isso. A gente precisa viver uma vida de resposta, uma resposta de amor e obediência por quem Deus é. Em segundo lugar, a gente precisa dar a esse Deus exclusividade. Dê a Ele exclusividade. Se a nossa vida não é exclusivamente dele, a gente não é dele. Essa que é a verdade. O caminho é totalmente exclusivo. A porta e o caminho são estreitos. O fato dele querer exclusividade faz com que a gente hoje não veja outra maneira de viver senão entregar toda a nossa vida completamente a ele. A salvação é para os verdadeiros filhos, para aqueles que foram adotados pela graça de Jesus e fazem de Deus o único Deus. Ser salvo. Galera, a gente precisa trazer isso para o nosso coração de verdade. Ser salvo não é só a gente fazer aquela oração da salvação, sacou? Senhor, tal, nananã, repete aqui comigo, fala comigo. Não é isso. É muito mais profundo do que isso. Ser salvo é entender quem Jesus é. É reconhecer que só Ele salva. É reconhecer que Jesus é esse Deus glorioso que está aparecendo lá no Antigo Testamento para a gente. Ser salvo não é eu ir em alguns retiros, me emocionar com aquele momento bacana e depois eu viver como se eu nunca tivesse tido relacionamento com esse Deus. A gente precisa refletir, cara, se eu tenho uma vida exatamente igual à vida de alguém que está lá no mundo, se encharcando do pecado, será que houve salvação? Se hoje eu estou lendo a Bíblia por obrigação, se hoje as coisas estão insuportáveis e tal, como se fosse uma coisa religiosa, será que houve salvação? A gente precisa se questionar esse tipo de coisa. Não é isso que a religião vai dizer? Religião é isso, você faz um monte de regrinha, faz assim, cumpre dessa forma, e aí você vai ser aceito pela divindade tal, ou pelo Deus tal. E todas as religiões vão pregar esse tipo de coisa. No cristianismo a gente vai perceber que é só pela graça. E a partir do momento que a gente é alcançado, a gente começa a amar isso, essa verdade. Se eu tenho uma conduta igual aquela pessoa que eu conheço, que sempre é ignorante, que não tem mansidão, que não tem, sabe, um jeito legal de falar, será que houve salvação? Se eu continuo caindo naqueles erros com a minha namorada, com o meu namorado, sempre, sem me arrepender, será que houve salvação? Se eu não tenho demonstrado nenhum amor pelo meu marido, pela minha esposa, se não há mudança nunca, será que houve salvação? Essas perguntas, é claro, só podem ser respondidas individualmente. O que a Bíblia ensina para a gente é que quando Jesus passa a fazer parte da nossa vida, nós nos tornamos nova criação.
E Jesus é capaz de libertar a gente da escravidão de qualquer pecado. E se é nova criação, se é novo, não pode ser parecido com o antigo jeito de viver. Se é novo, a gente não pode continuar vivendo da mesma forma, vestindo da mesma forma, falando da mesma forma, agindo da mesma forma. Se é nova criação, precisa agir como nova criação, como a gente falou antes, a ponto de a nossa vida refletir aquilo que a gente é de fato, a ponto das pessoas falarem, cara, esse cara é diferente, cara, essa menina tem alguma coisa que eu não sei explicar. Deus não quer que a sua glória seja dada a nenhum outro. Se eu e você não temos vivido para a sua glória, será que a gente não está agindo de uma forma que Ele nunca quis de nós? Deus deixou claro para a gente, eu não vou dar a nenhum outro a minha glória. Ele vai e cria cada um de nós. E a gente começa a viver, em alguns momentos, sem dar a glória para esse Deus. Será que é isso que Ele está querendo da gente? Ele deseja exclusividade, a gente precisa dar isso para Ele em todo o tempo. Em terceiro lugar, a gente precisa aprender a viver na paz da fidelidade desse Deus. Ele é sempre fiel, a gente pode descansar nessa verdade. A gente pode viver nessa paz, na paz de que as suas promessas nunca vão falhar. Deus sempre cumpriu as suas promessas, Ele não vai deixar de cumprir nenhuma delas. Se a gente consegue viver em exclusividade a Ele, muitas bênçãos de fato vão acontecer sobre as nossas vidas. Olha o que diz o Salmo 37, versos 3, 4 e 5. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, tenha prazer, tenha desejo pelo Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Isso é maravilhoso. Se a gente confia a nossa vida a esse Deus, se a gente aprende a ter prazer verdadeiro nesse Deus, Ele vai começar a ser a satisfação total do nosso coração. E a gente não vai querer mais nada nessa vida. Deus é sempre fiel e a gente pode ter a paz dessa certeza. Quero concluir dizendo que entender que Deus é o único, eterno, glorioso, isso é maravilhoso e traz consequências eternas para a nossa vida, como a gente está vendo aqui essa noite. A minha oração é para que isso, de fato, seja revelado para a gente pelo Espírito. Isso aqui é um texto do Antigo Testamento. Hoje, eu e você temos toda a palavra revelada na nossa mão. Hoje, eu e você sabemos e temos a certeza que Jesus é esse Deus totalmente glorioso, que continua com esse mesmo coração, que continua com essa mesma mente de eu não darei a outro a minha glória. E esse mesmo Jesus é o único que pode perdoar qualquer pecado, é o único que pode trazer a gente para perto de si. Então, se você tem sentido alguma coisa realmente assim no seu coração, entrega completamente a sua vida para esse Jesus. Ele é revelado, Ele é o único caminho, Ele é a vida. Eu e você só vamos ter satisfação plena nesse Jesus, nesse Deus que ama a gente com esse amor, que se revela, que ensina pra gente quem Ele é, que quer andar com a gente todos os dias da nossa vida. Se você tem realmente sentido isso no seu coração, muda mesmo o seu jeito de viver, procura alguém para conversar, traz essa pessoa para perto, pede ajuda para algum líder de célula, para o seu discipulador, mostra mesmo que você tem querido viver assim e caminha com esse Jesus daqui para frente, com toda a sua vida, com todo o seu coração. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que mostra para a gente coisas que às vezes mexem demais com o nosso coração, Senhor. Ajuda a gente a entender a profundidade daquilo que você deseja de cada um de nós, Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, não deixe a gente viver como meros cristãos legalistas, Senhor, como se a gente simplesmente fizesse algumas coisas como se fosse uma receita de bolo, e aí você vai ouvir e vai responder a isso, Senhor. Ajuda a gente a entender que não é assim, que é só pela graça de Jesus que a gente entende essas verdades, que é só pelo seu amor que isso tudo faz sentido, e a gente começa a ter prazer na sua presença, Senhor. A minha oração é que cada um de nós aqui comece a realmente desejar isso no seu coração, que a gente olhe para Deus como o único Senhor, como o único Deus revelado,
Que a gente entenda, Senhor, que você é um Deus pessoal, que quer andar com a gente todos os dias da nossa vida. Que a gente entenda que você tem promessas boas para cada um de nós. E isso mostra um amor que é maravilhoso, que a gente nunca viu em nenhuma outra pessoa nesse mundo inteiro, Deus. Ajuda a gente a amar a Tua Palavra, ajuda a gente a trazer isso para o nosso coração. E que isso enche o nosso coração de paz e de vontade de viver para a Sua glória todos os dias, Senhor, todos os dias. No nome de Jesus, o nosso Salvador, eu oro assim, Deus. Amém, Senhor. Amém.